Olá, paz e bem. Estamos aqui com o nosso bate-papo católico, né, para ver se realmente a doutrina católica está indo de encontro a um texto que o Papa Gelásio, né, botou e que alguns protestantes estão passando na internet. Bom, primeiro ponto que eu quero esclarecer é que a Igreja Católica crê que no momento em que o padre, lá na Santa Missa, né, consagra o pão e o vinho, pela ação do Espírito Santo, acontece a transubstanciação, ou seja, a substância do pão se transforma no corpo de Cristo e a substância do vinho se transforma no sangue de Jesus Cristo. Isso acontece pela ação do Espírito Santo. Então vamos lá, né? Primeiramente, o cara coloca o seguinte: o primeiro texto. Falamos que alguns, tendo recebido apenas uma parte do corpo, se abstêm do cálice sagrado, do sangue, os quais estão, sem dúvida, sob o domínio de qualquer superstição. Ou devem receber todo o sacramento ou abster-se dele por completo, pois que a divisão do mistério constitui um grande sacrilégio. Então ele bota aqui que isso é um texto, né, que tinha que se consumir o pão e o vinho juntos e tal, e que os católicos ultimamente só consomem o pão ou o vinho, né? Os católicos fazem essa separação. Bom, primeiramente, você tem que entender quem era o Papa Gelásio, que o cara coloca como bispo de Roma, né, para não dizer que o cara era papa. Então você já vê a safadeza do cara. Mas quem foi o Papa Gelásio? Ele foi papa, né, de 492 até a sua morte em 496. E ele combateu o pelagianismo, o maniqueísmo e o arianismo. E por que ele escreveu esse texto? Vamos colocar dentro do contexto. Era por causa dos maniqueístas, que eles se fingiam católicos no meio da igreja. Então, como eles consideravam o vinho impuro, o Papa malandramente joga esse texto para desmascarar eles. Mas aí, percebendo, né, que desmascarou esses caras, novamente volta o método normal de receber a Sagrada Comunhão sob forma de pão sozinho. Entendeu? Então isso foi para quê? Para pegar os maniqueístas. A gente tem que colocar o texto dentro do seu contexto histórico. Quer dizer, uma simples pesquisa histórica resolveria todo esse problema. Quando é o segundo texto, né, que o cara colocou, eu vou colocar ele em todo aqui. Eles colocam só uma parte, tá bom? Então, o segundo texto, o que ele fala? Vamos lá. Certamente o sacramento do corpo e sangue do Senhor, né? Vocês estão lendo aí? É algo divino, pelo qual comemos e bebemos da divina natureza. Ainda que a substância do pão e vinho não cessem de existir. É certamente a imagem e semelhança do corpo e sangue de Cristo são celebradas na ação dos mistérios. Então a parte vermelha é só o que eles colocam. Eles esquecem a parte azul. É evidente, pois, se nos ensina que devemos, né, do mesmo Cristo, Senhor, que confessamos, celebramos e tomamos a sua imagem, para que da mesma forma que eles, o pão e vinho, passam a substância divina pela ação do Espírito Santo, ainda que mantendo a mesma peculiaridade de suas naturezas. Tal é o principal ministério cuja eficácia e virtudes verdadeiramente representam. Gente, eu não vou entrar aqui em questão, né, como alguns colocam, se o texto é real, né, se ele não é, se ele é válido, se ele não é, que o texto se contradiz, né, entre o vermelho e o azul. Eu vejo o seguinte, é que os protestantes deviam colocar o texto inteiro, porque para bom entendedor, quando o pão e o vinho passa, né, para uma substância divina, é o que mesmo? Transubstanciação. Então, gente, seja honesto, coloque o texto inteiro, vai ver se a fonte é real, se ela existe, né? Coloque o texto dentro do contexto. Eu acho que isso é um pingo, né, de honestidade que está faltando nas pessoas. Então, né, ou ignorância mesmo. Porque o protestante, ele acha o seguinte, o pão e o vinho são Cristos separados. Na visão católica, não. Tanto é que se você partir o pão, né, em diversos pedaços, o católico acredita que é o mesmo Cristo. Porque a ação do poder de Cristo é a mesma. Pô, isso se dá dentro da realidade católica, eram 12 apóstolos. Vai dizer que a ação do poder de Cristo, né, em Paulo era diferente de Tomé, ou de Marcos, ou de Pedro? Não!
Tanto é que Paulo fala, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. No tempo, por exemplo, de São Francisco, tinha São Francisco, Santa Clara e Santo Antônio. 3 santos amigos unidos pela fé, e Cristo se manifestava a eles da mesma forma. Não nos mesmos talentos, né? Porque cada um tem seu talento, cada um tem a sua vocação. Mas a presença de Cristo neles era igual. Assim como era em Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, que existiram no mesmo tempo. Então Cristo não se divide. Se você tomar o pão, é o mesmo Cristo. Se você tomar o vinho, é o mesmo Cristo. Divisão só existe no meio protestante. No meio católico, não. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Paz e bem, até a próxima. Amém.